Você já parou para pensar como é que uma candidatura se constrói no Brasil? Não falo de candidatura de gente como eu ou você, que precisaria vender almoço para comprar jingle. Tô falando daquelas candidaturas que nascem em tapetes de escritório, com ar-condicionado no máximo e cafezinho sendo servido, enquanto os caciques fazem contas, planos e promessas. A candidatura do Tarcísio tá nesse pacote. E aí a pergunta que todo mundo começa a fazer é: será que ele vai ser mesmo o presidente em 2026? E eu te digo uma coisa, tem muita gente poderosa querendo que sim. Mas isso, por si só, deveria fazer você desconfiar. O que deveria fazer você desconfiar também é não saber falar inglês. Cara, nós estamos em 2025. Tu tá vendo a realidade que o Brasil se encontra hoje. E o inglês é uma porta de saída do Brasil para caso tu precisa sair para algum país da Europa ou para o próprio Estados Unidos. E sem falar também que saber falar inglês vai te colocar melhor posicionado no próprio mercado de trabalho no Brasil para te ganhar mais dinheiro e viver melhor nesse país de bosta. Então, cara, se tu não sabe inglês, tu precisa aprender. E pensando nisso, eu vou deixar na descrição e no comentário fixado um link que foi onde eu aprendi a falar inglês. E cara, é apenas R$27. É menos que um hambúrguer. Então tipo assim, não deixe essa oportunidade passar. Não é por acaso que os bastidores estão se movendo como peças de xadrez. O que está em jogo aqui não é só quem vai sentar na cadeira de presidente, mas quem vai ter a chave do cofre, o controle do tabuleiro, o poder de distribuir cargos, favores e verbas. E nessa dança, o Tarcísio parece o candidato ideal. Ele é técnico, é discreto, tem currículo, fala bem e principalmente não assusta ninguém que já manda. É um nome que agrada ao centrão, ao judiciário, aos bancos, às velhas raposas da política. Um nome que passa sem fazer barulho e justamente por isso perigoso. Porque o que está se desenhando não é uma candidatura, é um pacto que vem sendo articulado com base em uma lógica simples. Se todo mundo ganhar um pedaço, ninguém briga. Você junta PL, PP, União Brasil, Republicanos, MDB, PSDB. Soma isso aí e você tem mais de 300 deputados. É mais que a maioria. É hegemonia. Isso não é uma frente, é um bloco de poder. E esse bloco quer colocar Tarcísio no topo, desde que ele continue sendo o mesmo sujeito de sempre. Eficiente, mas obediente. E tem mais, não é só o centrão que está de olho, o judiciário também está. E é aqui que o caldo engrossa, porque quando você vê Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, figuras do alto escalão da toga, em silêncio sobre esse arranjo todo, o que parece? Que está tudo sendo orquestrado num nível acima da política partidária. O Tarcísio não é só o nome ideal pro centrão, ele é também o nome ideal pro sistema. Porque ele não tem arestas, não tem histórico de confronto, não faz discurso radical, ele não é um risco, ele é uma solução de continuidade. E aí você se pergunta, mas isso é ruim? Cara, depende de onde você tá olhando. Para quem quer estabilidade e previsibilidade, Tarcísio é música. Para quem já tá acomodado no Congresso, nas cortes, nos ministérios, ele é o sonho. Agora, se você ainda tem alguma esperança de ruptura, de mudança real, de enfrentamento ao que há de mais podre nesse sistema, aí ele é um pesadelo, porque ele não vai quebrar nada, ele vai manter, vai dar uma cara nova para um jogo velho, vai passar um verniz na estrutura. E o mais curioso de tudo é que, se depender da elite política e econômica, a eleição nem precisa acontecer. O ideal seria um primeiro turno com vitória esmagadora, chapa única, tudo costurado antes da urna abrir. O que estão tentando montar é exatamente isso. E para isso acontecer, tem uma peça que precisa se encaixar. Tarcísio tem que topar. Só que ele ainda hesita, e com razão. Ele tem a reeleição garantida em São Paulo. Trocar o certo pelo incerto não é um movimento fácil, mesmo para quem tem apoio pesado. Por isso, estão criando um terreno perfeito. Estão comprando partidos menores, cooptando lideranças, eliminando concorrência. A ideia é garantir que ele não tenha com quem disputar no campo da direita, que ele seja o único nome sensato entre os radicais. Quando isso acontecer, aí sim ele aceita. E por que isso te interessa? Porque esse arranjo todo está sendo feito sem você, sem a sua opinião, sem o seu voto. É um jogo de bastidor, é engenharia política, é a elite moldando o futuro com régua e compasso. O seu papel nisso? Só aparecer no dia da eleição e apertar o número que já foi escolhido por eles. O sistema quer te convencer de que você está decidindo, quando na verdade você está só confirmando o que já foi combinado. E quem se opõe a isso? Quem está tentando romper esse ciclo? É aqui que entra um novo fator na equação, as gerações mais novas. A turma que está nas redes sociais, que viu a direita nascer no combate à corrupção, que cresceu vendo os discursos contra o centrão, que acreditou em mudança. Essa turma não se vê representada nem por Lula, nem por Bolsonaro, nem por Tarcísio. E está começando a perceber que só vai ter voz se bater de frente com esse arranjo. Não na base do grito, mas da organização. Não no fanatismo, mas na clareza. A conta dos erros do passado está chegando e ele não vai cair no colo de Valdemar, nem de
de Gilmar, nem de Arthur Lira. Vai cair com quem tá começando a vida agora. Vai cair em cima de jovem que nem consegue comprar uma casa, trabalha para pagar Pix parcelado, que sabe que não vai se aposentar. Essa geração que não aguenta mais ver a política ser feita para manter os de sempre nos mesmos lugares, que não quer mais viver no Brasil, onde tudo é decidido por meia dúzia de engravatados tomando café em Brasília. E é por isso que essa eleição de 2026 não é só mais uma. Ela pode ser o ponto de virada, ou o ponto final. Pode ser o momento em que a gente rompe esse ciclo, ou o momento em que a gente se entrega de vez. Porque se o Tarcísio for eleito dessa forma, como o nome do consenso, da acomodação, da tecnocracia obediente, vai ser difícil dizer depois que a gente não sabia. Tá tudo sendo feito às claras. E se você acha que essa Pax Centrônica vai te beneficiar, é melhor olhar de novo. Paz sem justiça é só silêncio de cemitério. E o mais irônico é que o Tarcísio, esse homem de cair elevado, como dizem por aí, nunca pensou o próprio projeto. Ele executa, ele não propõe. Ele é engenheiro, não arquiteto. Já viveu a imaginação do exército, da Dilma, do Temer, do Bolsonaro. Agora tá vivendo a do Centrão. Um homem técnico, honesto talvez, mas sempre a serviço de causas alheias. Nunca da sua, nunca da nossa. E sabe o que é mais trágico? Ele poderia ser útil, poderia ser um ótimo ministro, poderia estar do nosso lado se o projeto fosse outro. Mas ele está no lugar errado, na hora errada e servindo aos interesses errados. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando um sujeito com inteligência técnica do Tarcísio se coloca a serviço de quem tem imaginação, e essa imaginação é podre, é corrupta, é a imaginação de um sistema que vive de se retroalimentar, o resultado é uma máquina poderosa que opera com eficiência a serviço da mediocridade. A gente já viu isso antes. Foi assim quando os militares colocaram seus quadros técnicos para servir a projeto autoritário, foi assim quando Fernando Henrique empacotou o Brasil para o capital financeiro, foi assim quando Lula transformou a esperança numa engrenagem a óleo de Petrobras. A técnica, quando serve ao erro, multiplica o estrago. Tarcísio não é vilão de novela. Ele não grita, não xinga jornalista, não sobe em trio elétrico com camisa do Brasil gritando acabou. Ele é pior do que isso. Ele é o funcionário perfeito do sistema. E o sistema, meu amigo, já decidiu que quer continuar. E para continuar, precisa de alguém como ele, sem carisma excessivo, sem ideologia visível, sem conflito direto com o judiciário, sem briga com os banqueiros, sem histórico de confronto com as oligarquias. Ele é o meio termo que acomoda todo mundo, o consenso possível, o que parece sensato e por isso mesmo é letal. A direita, aquela direita que nasceu combatendo a corrupção, que apontava o dedo pro Centrão e gritava canalhas, hoje tá ajoelhada diante desses mesmos nomes, segurando a bandeira do realismo político. Aquela juventude que gritava contra o aparelhamento do Estado, agora aceita cargo, verba, gabinete e faz post agradecendo emenda parlamentar. A direita, que poderia ser o motor de uma mudança, virou escada de quem sempre mandou. E o Tarcísio é o símbolo maior dessa transformação. O técnico bolsonarista que hoje senta no colo do Centrão para ver se consegue a presidência com a benção dos mesmos que o povo queria derrubar em 2015. Sabe o que isso significa? Que a esperança de ruptura foi domesticada, foi tornada gerenciável, foi capturada por um sistema que sabe seduzir. Eles entenderam que não precisam mais bater. Agora basta convidar, basta oferecer um cargo, um espaço, uma chance de participar. E como diria o velho Romero Jucá, com o Supremo, com tudo. Eles não precisam mais temer a Lava Jato, porque ela morreu sufocada por acordos. Não precisa mais temer a indignação popular, porque ela foi anestesiada por Pix e pão com mortadela. O Brasil hoje é o laboratório da política de acomodação. E 2026 é a grande prova de que esse experimento pode dar certo, mas pode não dar. E é aí que entra você. Porque se você olhar para tudo isso e aceitar como inevitável, como parte do jogo, como melhor isso do que o PT voltar, então o sistema venceu. Se você olhar para o Tarcísio e enxergar só um gestor competente, sem ver o que está por trás dele, o aparato todo que empurra sua candidatura como trator, então você já foi capturado. Porque essa eleição, diferente de outras, vai ser decidida muito antes do voto. Vai ser decidida na sua consciência. Vai ser decidida no momento em que você decidir se aceita ou se recusa esse arranjo. E não, isso não é sobre votar num outsider doido, num influencer sem noção ou num candidato folclórico que só mostra revolta. É sobre reconhecer que o Brasil precisa de projeto, de ideia, de propósito, não de gestão administrativa. A gente precisa de alguém que saiba para onde ir e não só como fazer o caminho.
Tarcísio sabe construir pontes, mas não sabe escolher o destino. Ele faz, mas não imagina. E isso num país como o nosso é perigosíssimo, porque quem não tem visão obedece a de outros, e os outros no Brasil são sempre os mesmos. Talvez o Tarcísio nem queira mesmo ser presidente. Talvez ele esteja sendo empurrado. Talvez ele esteja dizendo, só largo o certo pelo certo, porque ainda tem dúvidas. Mas o sistema tá jogando pesado, tá montando palanques, comprando partidos pequenos, eliminando concorrências antes que ela nasça. Tudo para garantir que, se ele aceitar, o caminho esteja limpo, que não haja outra voz, que não haja outra opção. E quem não aceitar esse pacto vai ser chamado de divisionista, de radical, de inconsequente. Vai ouvir que está atrapalhando o único nome viável para impedir a volta da esquerda. Vai apanhar de todo lado, porque o jogo não aceita mais oposição verdadeira. Ou você entra, ou você é excluído. Ou você ajuda a construir a Pax Centrônica, ou você é visto como uma ameaça à estabilidade. Mas olha ao seu redor. Que estabilidade é essa? O Brasil está pacificado onde exatamente? No preço do aluguel? No salário que você paga no mercado? Na escola sem professor? No hospital sem remédio? Ou o que está pacificado é o topo? É a cúpula? É Brasília? É o centrão comendo caviar, enquanto a periferia parcela o botijão de gás? A paz que eles oferecem é a paz dos cemitérios, do silêncio forçado, da ressignificação de um povo que desistiu. Só que ainda tem gente que não desistiu. Gente que sabe que não dá para repetir 2022 em 2026. Que não dá para continuar empurrando a história com a barriga. Que não aceita mais ver o Brasil sendo conduzido como se fosse uma empresa estatal a serviço dos mesmos acionistas de sempre. Essa gente precisa começar a se organizar agora. Precisa construir um projeto. Precisa levantar a voz. E precisa dizer com todas as letras que o problema não é o Tarcísio em si, mas o que ele representa. Porque se a eleição de 2026 for vencida pelo consenso do centrão, do judiciário, dos bancos e das velhas lideranças de sempre, o recado vai ser claro: não há mais espaço para confronto, não há mais espaço para novas ideias, não há mais espaço para ruptura, só para acomodação, só para aqueles que aceitam a lógica do deixa como está. E isso não é democracia, isso é cartel político, isso é oligarquia disfarçada de pluralidade. E quando isso acontece, o que resta ao povo é desespero, a raiva, a apatia, e é aí que surgem os extremos de verdade. Porque quando a política vira um clube fechado, os desesperados arrombam a porta. E a história nos mostra que isso nunca acaba bem. Então, não. A pergunta certa não é Tarcísio será presidente em 2026. A pergunta certa é: você vai deixar que o sistema escolha por você de novo? Vai assistir calado enquanto os acordos são feitos em salas que você nunca vai pisar? Vai bater palma para mais um pacto feito com o Supremo? Ou vai ter coragem de dizer não, de construir outra coisa, de fazer história? Porque no fim das contas, ou a gente rompe agora, ou se conforma para sempre. Se você quiser fazer uma doação para o canal para continuar produzindo vídeos como esse, eu vou deixar o link do LivePix na descrição para você poder fazer uma doação. Eu sou José e esse é o Arca.